Salve Maria Santíssima. As graças gratuitamente dadas. As revelações de que acabamos de falar são dadas sobretudo para utilidade pessoal. As graças gratuitamente dadas são principalmente para a utilidade dos outros. São efetivamente dons gratuitos, extraordinários e transitórios, conferidos diretamente para o bem dos outros, posto que podem indiretamente servir também para a santificação pessoal. São Paulo menciona-os com o nome de carismas. Na Epístola aos Coríntios, ele vai distinguir 9, que provêm todos do mesmo Espírito. A palavra de sabedoria, que nos ajuda a tirar das verdades de fé, consideradas como princípios, conclusões que enriquecem o dogma. A palavra de ciência, que nos faz utilizar as ciências humanas para explicar as verdades da fé. O dom da fé, não a verdade em si mesma, mas uma certeza especial que é capaz de originar prodígios. No caso, na renovação carismática, nós chamamos fé carismática, né? O dom das curas, que não é senão o poder de curar os doentes. O poder de operar milagres para confirmar, assim, a revelação divina. O dom de profecia, ou dom de ensinar em nome de Deus, se preciso for, de confirmar o ensino com profecias. O discernimento dos espíritos, ou dom infuso de ler os segredos dos corações e de discernir o bom espírito do mal. O dom das línguas, que em São Paulo é o dom de orar em línguas estranhas, com certo sentimento de exaltação. Segundo os teólogos, é o dom de falar várias línguas. O dom da interpretação, ou a faculdade de interpretar as palavras estranhas, e que acabamos de nos referir. Segundo a observação justíssima de São Paulo e Santo Tomás, todos estes carismas são muito inferiores à caridade e à graça santificante. Fenômenos psíquicos fisiológicos. Designam-se por este nome certos fenômenos que influem juntamente sobre a alma e sobre o corpo, e se relacionam mais ou menos com êxtase, de que já falamos. Os principais desses fenômenos são a levitação, os eflúvios luminosos, os eflúvios odoríferos, a abstinência ou inédia e a estigmatização. A levitação é um fenômeno em virtude do qual o corpo se encontra levantado acima do solo e ali se mantém sem algum apoio natural. Chama-se então êxtase ascensional, onde a pessoa ascende, né? Ela é ascensa, de certa forma, né? Às vezes o corpo voa a grandes alturas. É o voo estático. Outras vezes parece correr velozmente, deslizando ao rés do solo. É a marcha estática. São dois fenômenos diferentes, né? Às vezes o corpo voa a grandes alturas, é o voo estático. Outras vezes parece correr velozmente, deslizando ao rés do solo, é a marcha estática. Numerosos fatos de levitação se leem na vida de vários santos, tanto nos bolantistas como no breviário. Por exemplo, São Paulo da Cruz, São Felipe Neri, Santo Estevão de Hungria, São José de Cupertino, São Pedro de Alcântara, São Francisco Xavier. Um dos mais célebres é São José de Cupertino, que vendo um dia uns operários muito embaraçados para levantarem uma cruz de missão muito pesada, voou através dos ares, pegou na cruz e a plantou sem esforço na escavação de que lhe era destinada. Com este fenômeno se relaciona o de um peso extraordinário, que faz que uma pessoa não possa ser levantada nem sequer por uma força enorme. É também São Pedro de Alcântara, né, uma certa vez pensando no céu, meditando, ele abraçou uma árvore e ele levitou, e a árvore foi arrancada pelas raízes, né, uma árvore muito grande também. Conta-se isso no livro Máximas Eternas de Santo Afonso de Ligório também. Santa Teresa de Ávila também, né, São Tomás de Aquino, vários outros tiveram a questão da levitação.
São Pio de Pietrelcina, muitos outros. Os racionalistas tentaram explicar este fenômeno de modo natural, pela aspiração profunda do ar nos pulmões, por uma força psíquica desconhecida, pela intervenção dos espíritos ou das almas separadas. É o mesmo que dizer que não tem explicação, seria séria que dá. Quanto mais sábio é Bento XIV. Exige antes de tudo que o fato seja bem averiguado para se evitar qualquer embuste. Depois declara que a levitação bem averiguada se não pode explicar naturalmente, que não transcende, contudo, as forças do anjo e do demônio, que podem levar corpos. Que nos santos é este fenômeno uma antecipação do dom de agilidade que convém aos corpos gloriosos. Aí também no rodapé fala o seguinte: para lhe dar pleno conhecimento das coisas divinas, confirma quem prega com milagres. Pregar a palavra de Deus com mais eficácia. Os pontos lá sobre os 9, né, carisma. Vai falando um pouquinho sobre isso. Outro ponto ainda. Eflúvios luminosos. O êxtase é às vezes acompanhado de fenômenos luminosos. Umas vezes é uma auréola de luz que circunda a fronte, outras é todo o corpo que é cercado de luz, ainda que resumiremos a doutrina de Bento XIV. Antes de tudo, é necessário estudar bem o fato com todas as suas circunstâncias, para ver se a luz se não pode explicar naturalmente. Inquirir-se-á em particular se o fenômeno se produz em pleno dia ou durante a noite, e neste último caso, se a luz é mais brilhante que qualquer outra luz, se é uma simples centelha, análoga à faísca elétrica, ou se o fenômeno luminoso se prolonga por tempo notável e se renova várias vezes. Se produz no decurso de um ato religioso, de um êxtase, de uma pregação, de uma oração. Se daí resultam efeitos de graça, conversões duradouras, se a pessoa de onde procede esse clarão é virtuosa e santo. Só depois de maduramente examinados todos estes pormenores, é que se poderá concluir o caráter sobrenatural destes fatos. Também este fenômeno é uma espécie de antecipação da claridade que iluminará os corpos gloriosos. Eflúvios odoríferos. Às vezes permite Deus que do corpo dos santos durante a vida, ou depois da morte, se exalem perfumes que exprimem assim o bom odor das virtudes que eles praticaram. Assim, por exemplo, dos estigmas de São Francisco de Assis, evolavam-se, às vezes, odores suaves. Quando Santa Teresa morreu, a água com que se lavou o seu corpo ficou perfumada. Durante 9 meses se exalou um perfume misterioso do seu sepulcro. E quando se exumou o corpo da santa, dos seus membros corria um óleo odorífero. E citam-se muitos outros fatos análogos. Por exemplo, Santa Rita de Cássia, que tinha uma ferida, né, que fedia muito, que teve até que ser isolada. Após sua morte, essa ferida, ela exalava um grande perfume. Bento XIV indica como se deve proceder para verificar o milagre. Examinar-se-á se o odor suave é persistente, se perto do corpo ou do terreno não há nada que o possa explicar, se produziram alguns milagres pelo uso da água ou do óleo proveniente do corpo do santo. Uma outra coisa também às vezes os santos que têm o dom da bilocação, por exemplo, São Padre Pio de Pietrelcina, no local onde ele aparecia, onde a bilocação acontecia, ficava um odor muito forte do perfume, né? Sinal da presença dele. A abstinência prolongada. Há santos, sobretudo entre os estigmatizados, que viveram sem outro alimento, mais que a Sagrada Comunhão durante vários anos. O Dr. Ibert
Goulbery assinala em particular alguns casos assombrosos. A beata Ângela de Foligno passou 12 anos sem tomar alimento algum. Santa Catarina de Sena, cerca de 8 anos. A beata Isabel de Rente, mais de 15 anos. Santa Ludovina, 28 anos. Beata Catarina de Raconinge, 10 anos. Em nossos dias, Rosa Adriane, 28 anos. E Luísa Lateal, 14 anos. E teve vários outros santos, né? E beatos que passaram muito tempo assim. E alguns místicos, né? Marta Rubem, também vários e vários anos, né? Teve santos que durou até 50 anos. Não lembro aqui agora se foi Marta Rubem ou se foi outra. Mas que passou essa quantidade de tempo. 50 anos se alimentando somente da Eucaristia. A igreja mostra-se severesíssima nas suas inquirições sobre fatos deste gênero e exige vigilância de todos os instantes, por tempo notável, por testemunhas numerosas e hábeis em descobrir fraudes. Devem examinar se a abstinência é total, entendendo-se tanto a bebida como a comida sólida, se é duradoura e se a pessoa continua a dar-se às suas ocupações. Deve-se aproximar deste fenômeno a abstinência do sono. Assim, São Pedro de Alcântara, durante 40 anos, não dormiu senão hora e meia por noite. Santa Catarina de Risse não dormia mais que 1 hora por semana. São Padre Pio de Pietrelcina também dormia pouco tempo, né? E vários outros santos, né? São João Maria Vianney e outros grandes santos. A estigmatização. Natureza e origem. Aqui eu vou deixar a estigmatização para outro áudio, para explicar melhor, que é um pouco mais complexo.